Caros irmãos e irmãs, em homilia que ouvi esses dias, o padre diz que no Antigo Testamento havia muitas regras e que Jesus, no Novo Testamento, as eliminou, dando a impressão de que o que importa para Jesus e para nós hoje é o ser humano viver feliz, realizado, sem julgos que os escravizam, e que esses julgos são uma série de regras impostas até mesmo pela Igreja Católica durante esses 2000 anos de sua existência. Para começar, no Antigo Testamento, foi Deus quem escreveu na pedra a lei por meio de Moisés. Foi Deus que instituiu a lei. Os mandamentos não foram uma invenção humana, e sim foi mandato divino. É lógico que durante alguns milhares de anos que viveram o povo de Deus, o povo da primeira aliança, foram inseridas muitas regras, que de fato não estavam na lei. Ou seja, foram impostas interpretações que não condiziam, de fato, com o que Deus queria que seu povo vivesse. Mas veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo do 17 ao 20. Não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um J, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor do reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Veja que Jesus não veio abolir a lei. Se Jesus não veio abolir a lei, é porque a lei, ou seja, as regras, como diz o padre, não eram tão erradas assim, né? E Jesus diz mais, que passará o céu e a terra antes que passe um iota da lei. E diz que quem violar um desses mandamentos, por menor que seja, será o menor do reino dos céus. Jesus não era contra os ensinamentos do Antigo Testamento, e sim contra os abusos cometidos em nome da lei. Então vemos que no Novo Testamento também tem regras e os mandamentos persistem e devemos segui-los. E muitas dessas regras são as mesmas no Antigo Testamento. Veja, no versículo 17, Jesus diz que ele não veio abolir a lei, e sim veio levá-la à perfeição. Isso significa que o que Jesus queria eliminar somente são os excessos da lei, interpretações errôneas por muitos, mas que a lei permanecia. E Jesus até deixou as regras do Antigo Testamento mais complexas ainda, se podemos dizer assim. Veja o que ele diz em Mateus capítulo 5, versículo do 27 ao 37. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Veja, no Antigo Testamento, dizia para apenas não cometer adultério. Jesus, ele diz que foi mais além ainda. Somente olhar de cobiça já cometeu adultério. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti. Porque te é preferível perder um só dos teus membros, ou que o teu corpo todo seja lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança-te longe de ti. Porque te é preferível perder-se um dos teus membros, a que o teu corpo inteiro seja tirado na geena. A geena aqui significa o inferno. Palavrinha pouco falada por muitos modernistas desses tempos, né? Foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher e faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso, e todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete adultério. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Diz somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Então, tome cuidado com certas homilias que muitos padres pregam. Cuidado com o que muitos deles dizem hoje. Eu não estou dizendo aqui para que você não possa acreditar nos padres. Tem muitos padres bons,
Tem muitos padres maravilhosos. Eu vou citar alguns aqui, mas são tantos. Por exemplo, o Padre Paulo Ricardo, Padre Francisco Amaral, Padre Vander. Enfim, vem alguns à minha mente aqui, mas muitos mesmo. Então, muitos padres bons. Mas é preciso estudar a fé para não serem enganados, né? Por muitos desses que estão aí pregando doutrina errônea. Porque como no Antigo Testamento, hoje há muitas falsas interpretações da Bíblia. Hoje é uma onda modernista dentro da igreja, tentando relativizar o pecado, dando a impressão de que podemos fazer o que queremos e o que importa é o amor. Veja o que diz São Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo do 7 ao 9. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Aqui, nesse versículo, encaixa tantos esses modernistas que estão querendo mudar a Bíblia, mas encaixa também os protestantes, que hoje são mais de 40 denominações e cada uma diz uma coisa, né? E que cada um diz ser a verdade, mas que na verdade estão todos errados, né? Porque a única verdade está na Igreja de Cristo. Continuando no versículo 8, mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Versículo 9, repito, aqui o que acabamos de dizer, se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. É São Paulo que está dizendo, para não aceitarmos doutrinas erradas. Então estão querendo mudar o ensinamento da igreja sobre a indissolubilidade do casamento, do matrimônio, coisas que sempre foi condenada pela igreja e pela Bíblia. Estão tentando acabar com o celibato, ou seja, já está bem avançado um pensamento ateu, modernista, né? Está tomando faz tempo conta de muitos sacerdotes, e isso é muito sério. O padre Francisco Amaral diz homilia, né? Eu vou deixar inclusive o link na descrição, que entre aquilo que pregam muitos padres de hoje e o catecismo da Igreja Católica, nós católicos precisamos ficar com o ensinamento que está contido no catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, aquele catecismo amarelinho. Precisamos ouvir aquilo que está no catecismo, ou seja, devemos ficar e observar os ensinamentos da Igreja de sempre, da Igreja bimilenar, daquilo que está no tesouro da fé, aquilo que os padres da igreja ensinaram, aquilo que veio da tradição apostólica, e fugirmos dessa falsa igreja que está se formando dentro da Igreja Católica. E o Papa Paulo VI já alertava, a fumaça de Satanás entrou no templo santo de Deus. Oremos então pelos nossos sacerdotes. Nós precisamos muitos deles. O que seria de nós sem os nossos padres? Nós precisamos deles para confessar. Sem eles não tem Eucaristia. Sem eles não tem a vida. Acaba a vida da igreja. Mas infelizmente, como Nossa Senhora diz em muitas mensagens, muitos desses estão tomados no espírito do mundo e precisamos urgentemente rezar, elevar nossa voz aos céus para que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Mas como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu creio nisso, mas eu sei que no final Jesus irá vencer, a fé irá vencer, a Igreja Católica irá vencer. E irá acontecer aquilo que Nossa Senhora chama do triunfo do seu Imaculado Coração, o reinado de Jesus Cristo. Fico por aqui, agradeço se você ficou até o fim e até o próximo vídeo.